Nesse vídeo eu vou te dar dicas úteis de como você pode transmitir as suas ideias estratégicas sem ter falhas na comunicação. E tudo isso baseado numa leitura que eu fiz da Harvard Business Review. Olá, meu nome é Yuri e nesse canal eu compartilho com você toda a minha jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Se você quer aprender também com essa jornada, é só seguir aqui o meu canal. Recentemente eu li um artigo na Harvard Business Review que tem muito a ver com o meu trabalho. E, inclusive tem a ver com várias dicas que eu dou para minha equipe. E aí por isso eu resolvi trazer aqui para o meu canal. Se tem uma coisa que eu faço muito no meu trabalho, e assim muito mesmo, é apresentar ideias estratégicas. O meu trabalho é basicamente fazer apresentações, tirar ideias que estão na minha cabeça, passar para uma apresentação e principalmente verbalizar isso através de uma apresentação para um grupo de pessoas, para um grupo de executivos. Então, o meu desafio é muito grande em fazer com que essas ideias que passam pela minha cabeça sejam bem transmitidas para o Keynote ou para o PPT que eu estou montando e depois sejam bem verbalizadas de forma com que as pessoas que estão me escutando compreendam aquilo que eu estou querendo dizer. E olha, essa é uma habilidade muito difícil. E eu tendo a dizer que é uma habilidade que você nunca deixa de aprender. A cada dia que se passa, eu aprendo alguma coisa nova. A cada apresentação que eu faço, eu descubro uma nova maneira de ser mais eficiente no meu diálogo, no meu speech. E essa matéria da Harvard Business Review, ela vai falar exatamente sobre isso. Então eu vou ler uma parte dela aqui junto com vocês, eu vou trazer algumas dicas de coisas que eu fui adquirindo ao longo da minha vida e são dicas que eu dou para minha equipe e eu acho que podem ser muito úteis para você também. Então bora lá. Qual é o título dessa matéria, né? Evite essas falhas de comunicação ao lançar iniciativas estratégicas. Essa matéria ela é bem curtinha, ela é bem interessante também, mas eu vou me ater aqui a 2 parágrafos e depois eu vou passar para minha tela para a gente ir lendo, para eu mostrar o frame para vocês e ir dialogando, dando algumas dicas de acordo com esse frame. Mas bora lá. Os 2 pontos importantes aqui são esses 2 parágrafos aqui. Considere o que acontece com suas melhores ideias estratégicas. Como líder sênior, você desenvolveu um modelo mental abrangente de uma iniciativa transformadora. Mas ao começar a documentá-la, você inadvertidamente comprime o conceito multidimensional em um formato linear. Então aqui ela já traz o seguinte: você como líder sênior pensa numa estratégia, né? E é o seu trabalho pensar numa estratégia. Mas na hora que você passa isso para o papel, você já tem um desafio, porque a sua mente ela pensa nessa estratégia de maneira muito holística, né? Passa muita coisa na sua cabeça quando você está pensando nessa estratégia. E ao passar ela para o papel, você já tem uma limitação, que é o uso das palavras, que é a linguagem. Então, como é que você faz para passar esse pensamento para o papel? Ali você já tem um desafio, até porque quando você passa para o papel, você precisa ser mais linear no seu pensamento, que é diferente da maneira como você pensa quando você está estruturando uma ideia estratégica. E aí, segue o parágrafo. Durante as reuniões de cúpula e de liderança subsequente, ocorre uma compreensão ainda maior. Embora você acredite que sua equipe tenha contexto suficiente para preencher as lacunas de informação, ela fica com fragmentos de sua visão original. Ou seja, o que ela segue dizendo aqui? Aquele pensamento que você colocou no papel já não é o mesmo que se passou pela sua cabeça, são fragmentos do seu pensamento que têm falhas, porque falta informação. Nem tudo que estava na sua cabeça você consegue passar para o papel. E pior ainda, quando você fala, esse pensamento se perde mais ainda, porque as pessoas vão interpretar aquilo que você está dizendo. E no final das contas, o que elas têm são fragmentos de coisas que elas conseguiram capturar de você, e na cabeça delas, elas precisam juntar esses fragmentos com o repertório que elas têm. Então você percebe que nessa dinâmica pode haver uma grande dissonância daquilo que você pensou inicialmente como uma estratégia e aquilo que a sua equipe está executando na vida real? Isso não acontece especificamente com você, acontece com qualquer executivo, com qualquer líder. Isso faz parte da dinâmica da liderança, né? Se passa algo na sua cabeça e toda vez que você vai colocar isso para fora, há uma perda de repertório, porque você não consegue colocar para fora exatamente aquilo que se passa na sua cabeça. E aí ela segue. Essa degradação ocorre sistematicamente por meio do que chamo de pontos de vazamento de comunicação. Momentos de transição específicos em que o significado crítico evapora.
E o que é legal é que ela, nessa matéria, ela construiu esse frame que ela faz o processo desde que o pensamento estratégico está na sua cabeça e ele vai se esvaindo até que chegue na sua equipe, chegue nas pessoas que vão receber aquele input estratégico. E esse frame ajuda a gente a desmistificar muita coisa, inclusive ajuda a gente a encontrar e a construir planos de ação para mitigar as falhas que podem ocorrer no processo de comunicar uma iniciativa estratégica, comunicar um planejamento estratégico ou até comunicar uma ideia para a sua equipe. E é nesse frame, é nesse formato que eu queria me ater com vocês. A primeira etapa é essa que você tira o seu pensamento da cabeça e transforma ele em realidade. Você passa ele para um material escrito, passa ele para uma apresentação. A gente faz esse processo através da linguagem. Então, o primeiro lugar que você tem que ter atenção é na linguagem. Isso aqui me faz lembrar uma dica que uma chefe minha me dava muito. Na verdade, ela falava isso o tempo inteiro. Que é o valor das palavras. As palavras importam muito. Então, todo mundo que precisa, em alguma medida, tirar o seu pensamento, as suas ideias da cabeça e transferir para algum material, seja ele escrito, ou até transmitir esse pensamento em palavras, precisa se preocupar com a sua linguagem. E principalmente com as palavras que você vai usar. Para isso, você precisa considerar o ambiente que você está, a audiência com quem você vai falar, né, as pessoas para quem você vai transmitir essa ideia, porque para cada tipo de audiência, por exemplo, você vai usar um tipo de vocabulário. Então é muito importante que você compreenda o valor das palavras e saiba usar elas da melhor maneira possível. O segundo ponto é ser sucinto. Isso tem muito mais a ver com o momento que a gente vive hoje, né? A gente vive um momento em que a atenção é algo muito difícil de ser conquistado. É muito importante que você seja sucinto nas suas ideias, que você consiga transmitir um pensamento de maneira muito sucinta. Então, na sua cabeça, aquele pensamento estratégico ou aquela ideia, ela vem como uma enxurrada, né? Você tem uma série de princípios, você pensa em várias coisas, tem vários dados que fundamentam aquela ideia, mas de nada adianta se você perder a atenção ou se você comunicar aquilo de maneira difícil. Então é muito importante que você compreenda o que é essencial para construir o seu argumento, o que é essencial para que as pessoas entendam aquela ideia, escolher as palavras certas para comunicar aquela ideia e fazer isso de maneira sucinta. Então, transformar pensamento em escrita, transformar pensamento em apresentação, exige da gente um aspecto de controle total da linguagem. Então é muito importante que você tenha muita atenção na linguagem. O segundo aspecto, o segundo momento, é quando você vai transferir aquela escrita ou aquela estrutura de fala para as pessoas, quando você vai transmitir aquilo para alguém. Nesse processo, a gente executa o que a gente chama de performance. Então, a performance é outro aspecto muito importante no processo de transmissão de uma ideia ou de transmissão de um pensamento estratégico. Então, dependendo do ambiente que você está, você vai se utilizar de um tipo de artifício, de um tipo de performance que vai te fazer conquistar a atenção da pessoa que está ali te assistindo, né? E que vai conseguir fazer com que ela perceba, com que ela entenda, compreenda cada vez mais aquela ideia e aquele pensamento estratégico que você quer transmitir. Então, um ponto importante, por exemplo, é capturar a atenção. E para cada lugar que você tiver, esse lugar vai te demandar um jeito diferente de capturar a atenção das pessoas. Então, quando você está numa sala com executivos, existe um jeito específico de você capturar a atenção. Às vezes são com movimentos, gestos, até com movimentos muito bruscos, uma fala mais alta, elevação de tom, ou então falar de maneira mais cantada. E nesse processo de elevar e diminuir o seu tom, falar cantando, fazer gestos, né, capturar a atenção através da forma como você faz a sua performance enquanto apresenta, você também está produzindo um encantamento, né? Toda essa dança que você vai implementando enquanto você fala, enquanto você gesticula, produz uma captura de atenção nas pessoas com quem você está falando. Só que isso é num ambiente, por exemplo, numa sala de reunião. Esse mesmo tipo de performance não vai caber aqui no YouTube, também não é o mesmo tipo de performance que vai caber no TikTok, também não é o mesmo tipo de performance que você vai executar, por exemplo, numa palestra para 500 pessoas, 2.000 pessoas. Para cada tipo de ambiente, exige de você um tipo de esforço e um tipo de performance
diferente. E é muito importante que você entenda como é que aquele ambiente se comporta, quais são as boas práticas daquele ambiente com o qual você está dialogando. Um outro ponto muito importante é que você tenha argumentos contundentes. Ter argumentos contundentes te ajuda ali a defender uma ideia, a capturar a atenção das pessoas que estão na sua sala. Agora, se vier uma discordância, é muito importante também que você não discorde. E esse momento é muito frágil, inclusive, né? Porque geralmente é o momento em que a gente se perde. Quando alguém fala não pra gente, discordo, a gente tende a desligar o nosso cérebro e só reagir, né? Tentar encontrar um jeito de reagir àquela discordância. Mas o jeito mais inteligente de fugir de uma discordância e de fazer com que a pessoa concorde com você é ouvir atentamente o que ela tem para te dizer, capturar o que daquilo que ela trouxe você concorda, trazer aquilo em primeiro plano, falar, olha, fulano, eu concordo com todos esses pontos aqui que você trouxe, todos esses pontos podem ajudar na nossa estratégia, e acho que a gente pode deixar esse pensamento melhor ainda se a gente adicionar tal ponto que é importante, se a gente adicionar tal pensamento que é legal, né? Isso vale para qualquer coisa, né? Para fazer com que as pessoas se sintam incluídas naquele pensamento. Isso primeiro faz com que ela não reaja também, não reaja na discordância e se torne ali uma guerra naquela sala de reunião, e faz também com que você faça um trabalho muito mais colaborativo, porque ela vai se sentir integrada naquele pensamento. Agora, outra etapa que pode ocorrer muitas falhas é o processo de interpretação. Então, quando você está comunicando aquela ideia, as pessoas vão interpretar aquilo que você está transmitindo através da sua fala, ou elas vão interpretar aquele keynote, aquele PDF que você produziu, e essa interpretação ela também tende a ser problemática. Então a gente tem que arranjar mecanismos para mitigar essa falha na interpretação daquilo que você está querendo dizer. Então, por exemplo, se você estiver apresentando uma estratégia numa sala de reunião com executivos, cabe você fazer perguntas no meio daquela apresentação. Vocês estão entendendo? Esse aspecto aqui ficou claro para todo mundo? Fulano, me diz aí o que você entendeu disso aqui, né? Então, todo esse processo de diálogo, de questionamento, faz com que você compreenda se aquelas pessoas na sala estão entendendo aquilo que você está querendo comunicar. Agora, se você envia um PDF, por exemplo, é difícil que você tenha esse feedback naquele momento. Então, um mecanismo que você pode se utilizar aqui nesse momento é enviar no e-mail um pedido de validação da compreensão, pedindo para que as pessoas respondam, por exemplo, demonstrando aquilo que elas entenderam, pedindo para que elas digam quais serão os próximos passos dela e, principalmente, se isso tiver no material, faz com que você entenda se elas leram o material ou não. Então, todo esse processo de validar o que elas perceberam daquilo que foi comunicado é importante para você entender se aquilo que você está dizendo ou aquilo que você comunicou, né, que você expressou, foi compreendido por todos. E por último, é a etapa da ação. Essa etapa ela também é sensível, porque embora as pessoas tenham interpretado e entendido aquilo corretamente, elas vão executar. E o processo de execução também pode ter uma série de falhas justamente nessa etapa de interpretação e transformação de uma atitude, transformação de uma execução no dia a dia. Então, um jeito de você mitigar é fazer verificações enquanto o projeto ocorre. Então, conforme a coisa for acontecendo, conversa com essas pessoas, ou faz uma reunião semanal, uma reunião mensal, né, para compreender como é que aquilo está ocorrendo ao longo do tempo. Faça perguntas para o seu time, faça pergunta para as pessoas que estão participando daquele projeto, para ver como é que aquilo está se transformando em realidade. Um ponto importante que eu fui aprendendo, né, com o tempo e com a maturidade, com a senioridade, é que não necessariamente aquilo que a gente pensou é o que de fato vai virar realidade, e nunca será. Então, se você está entrando num projeto achando que exatamente aquilo que você pensou é o que vai se transformar em realidade, cai fora, porque não é assim que acontece na vida real, e não é bom também que isso aconteça, porque é muito importante que você considere o que as pessoas vão trazer para você também, e aquilo que as pessoas vão trazer faz com que aquele projeto seja ainda melhor, né? Ele se transforme e seja muito mais poderoso. Então acolha aquilo que as pessoas estão trazendo para você, não se agarre àquele projeto, àquele pensamento estratégico como se ele fosse único. Um projeto estratégico, um pensamento estratégico, ele precisa evoluir. Uma ideia, ela precisa incorporar o pensamento de todos que estão participando. E quanto mais ela conseguir incorporar pensamentos múltiplos, mais ela pode ser poderosa. Agora, cabe a você, né, fazer um filtro daqueles pensamentos que efetivamente têm a ver com aquele pensamento estratégico ou não, né?
cabe a você ali que está liderando aquele projeto fazer com que as pessoas caiam num lugar único, né? Caiam num pensamento similar, para que aquele pensamento estratégico, para que aquela ideia saia da melhor maneira possível. Enfim, tudo isso que eu trouxe aqui nesse vídeo tem muito a ver com o que eu já falei no vídeo do Brevidade Inteligente. Então, se você não viu ainda, eu recomendo que você vá lá assistir o vídeo do Brevidade Inteligente, porque eu ensino ali uma ferramenta, um formato para você transformar o seu pensamento em ideias que vão ser melhor recebidas por quem estiver lendo ou por quem estiver te escutando. Então é uma ferramenta muito poderosa para você transmitir ideias. E agora eu quero saber, você acha que essa ferramenta vai ser útil para você também? Você acha que essas dicas que eu dei aqui para você pode usar no seu trabalho? Me diz o que é novo para você, coloca aqui embaixo nos comentários porque eu quero muito saber. Curte o meu vídeo, curte também o meu canal, isso é muito importante. Muitas pessoas que assistem os meus vídeos até o final não seguem o meu canal, então curte aí o meu canal e compartilha com quem você achar que esse vídeo faz sentido. Mas é isso. Beijo!